Boa noite a todos, né? É com muita alegria, né? Que mais uma vez nós estamos aqui com o propósito, né? De estarmos juntos para estudar mais um trecho do nosso amado Evangelho, mais um trecho da nossa doutrina espírita. Então estamos assim muito felizes, né? Por mais esta oportunidade. Bom, o nosso tema da noite de hoje nós vamos trazer aqui para as nossas considerações e reflexões algumas informações acerca da encarnação e reencarnação, né? Porque nós espíritas, mesmo nós espíritas, temos um pouco aí de dificuldade, né, de entender que existe uma diferença entre encarnação e reencarnação. Apesar de estar tudo dentro do mesmo contexto, mas são duas coisas distintas, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, lá ele fala na encarnação dos Espíritos, na questão 32, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Os Espíritos respondem a Kardec: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar os espíritos em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-lo, é que em cada mundo ele torna um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então fica claro aqui que a encarnação, né, ela tem dois objetivos distintos, né? Que é a expiação no sentido do crescimento espiritual e também como missão, né? Sabemos todos nós outros que se tem o único espírito que se tem notícia que passou pela Terra, que teve só a encarnação, sabemos que foi Jesus, né? Que foi Jesus que passou por aqui. Porque Jesus era um espírito missionário, né? Jesus era um espírito altamente evoluído, né? Assim, não dá para mensurar, né, a evolução do Cristo, mas ele passou por aqui com essa missão de trazer para nós, como ele diz lá, né, no Evangelho, né? Eu não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim fazer cumprir a lei e veio trazer para nós os ensinamentos de nosso Pai, que é Deus. Então, aí a questão da encarnação. A encarnação tem esses dois, né? Tem esses dois objetivos, né? Que é a expiação ou missão. Agora, já quando se fala em reencarnação, ele vai trazer para nós aqui no capítulo 4 a pluralidade das existências. Aí ele fala para nós aqui na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Então, passando por aqui, pelo plano físico, pelo planeta, pela Terra, no nosso caso, pela Terra, e buscando, né, superar as dificuldades, as vicissitudes, superar tudo, para poder
evoluir, para poder passar, adiantar, para o espírito poder adiantar e para poder estar se burilando, né? Se melhorando, se purificando, né? Aí ele pergunta mais: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Responde: depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida material. É necessário passar pela vida material, né? Para se depurar, para durar cada vez mais, né? Passa um trecho aqui, adquire um certo progresso e segue a sua viagem, né? A sua viagem. Sabedores que somos que a nossa vida é uma só. Ora no corpo físico, ora fora do corpo físico, né? E reencarnaremos quantas vezes foram necessárias, de acordo com o nosso adiantamento espiritual. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem ao contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então, quando alguém vir falar com a gente sobre a questão de a não crença na reencarnação, a gente não tem que estar preocupado com isso não, porque a gente sabe que a lei de reencarnação é o impositivo da lei divina, né? O cara, ele acreditando ou não, ele vai reencarnar. Isso aí a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Agora, tem muitos que preferem deixar a gente ainda sem informação, distorcer a informação, porque preferem que deixar os outros na ignorância. Então a gente tem que ter essa preocupação. Para resultar desse princípio, que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro corpo, ou então ela se reencarna em novo corpo, é assim que se deve entender? É evidente. É claro, né, que nós, hoje, o Santiago está nesse corpo aqui, fisicamente. Depois que Santiago passar para o plano espiritual, que esse corpo for para debaixo da terra, ele vai desintegrar, né? Ele vai desintegrar. O corpo, a gente sabe, o corpo físico a gente sabe que é perecível, e Santiago depois, numa nova oportunidade, vai vir em outro corpo físico, outra constituição física diferente, né? Nessa encarnação, eu estou no corpo físico masculino. Quando eu voltar, eu posso voltar num corpo físico feminino. Ou já posso ter tido outras encarnações no corpo feminino. Então vai ser diferente, vai ser outro envoltório carnal, né? Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento, progresso da humanidade. Sem o que onde estaria a justiça? Então, nada mais é do que uma oportunidade para nós, né? Se não fosse isso, onde estaria a justiça divina aí? Como nós sabemos, Deus é bom, misericordioso e justo, e que é o melhor para todos os seus filhos. Então, por isso que Ele nos dá essa oportunidade de voltar à vida física para buscar o nosso crescimento. E Ele está sempre nos dando a oportunidade para nós melhorarmos a cada dia nessa existência. A cada dia a gente buscar melhorar. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Então, muitas pessoas, né, que não entenderam a questão do sofrimento, como na questão do burilamento, na questão da progressão do espírito, muitas pessoas que não entenderam isso, ainda têm dificuldade de entender o porquê do sofrimento, o porquê de certas dificuldades, entendeu? E
associado à nossa reencarnação, né, associado a isso, é claro que quando nós estamos na erraticidade, quando vamos ter novamente a oportunidade da reencarnação, ocorre que nós passamos por um planejamento reencarnatório, que aqui no capítulo 5, na questão 258, ele trata disso como um título de escolha das provas. Então ele diz assim para nós, ó, quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que sucederão durante a vida, os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e nisso que constitui o livre-arbítrio. Então você vai ter lá o direito de escolha. Ó, eu quero vir nessa condição, assim, 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 assado. Só que a gente sabe quando chega aqui, né? Quando a primeira dificuldade que eu encontro, que foi planejado lá, respeitando o meu livre-arbítrio, eu começo a falar que Deus é injusto. Que Deus é injusto, que eu não mereço estar passando por isso e que eu não pedi para passar por isso tudo que eu estou passando. Aí a gente pensa, será que não? Será que eu não pedi? Será que no meu planejamento lá, não, tudo bem, eu aceito, eu quero esse tipo de prova, eu quero passar por isso, que eu preciso melhorar, né? Aí tem outra pergunta que diz assim, não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Aí a resposta diz, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Né? Então nada que acontece na nossa vida acontece sem a permissão de Deus, não. É porque Deus não está preocupado com essas coisas, porque as leis elas se regem, né? Ele estabelece as leis e as leis se regem. Ele não tem que ter esse tipo de preocupação. Não tem que ter, as leis não se regendo, né? Perguntar então, por que faz tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrave o seu futuro. O caminho do bem ou o caminho do mal está aberto. Então nós temos a opção. Qual caminho que eu vou seguir? O caminho do bem ou o caminho do mal? Está na minha mão. Né? Está na minha mão. Eu que tenho que ter discernimento, tenho que desenvolver em mim o discernimento para escolher. Se eu for por esse caminho aqui, ó, acho que eu vou bem. Agora, já que você for por esse, está arriscado eu ter alguns tropeços aí, isso aí vai me causar seríssimos problemas. Né? Mesmo assim, muitas das vezes a gente fala assim, eu sei que isso está errado, mas eu vou fazer. Aí quando a gente chega lá na frente e quebra a cara, a gente fala assim, puxa vida, sabe? Pior que eu sabia que não dava certo e acabei fazendo. Aí não tem mais jeito, né? Aí já foi. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar. O que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é a obra da vontade de Deus, do que é a vontade do homem. A gente tem que ter discernimento para isso, né? Muitas das vezes eu estou só por aí, como diz o outro, fazendo lambança, e quando eu quebro a cara, eu falo assim, não, isso é vontade de Deus. Não é vontade de Deus, não. Eu escolhi fazer isso. Então tem que saber, né, discernir, né? Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, mas Deus, contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Então, muitas das vezes, eu me exponho a um perigo qualquer, e Deus permite que aconteça alguma coisa desagradável, para me dar uma sacudida, né? Me dando a sacudida, automaticamente
eu vou ter que, né? Eu vou ter que crescer, eu vou ter que me adiantar, né? Então o caminho é esse, né? Quando acontece uma coisa que eu busquei, né? Deus permitiu que aconteça para mim poder ficar esperto. Se o espírito pode escolher os gêneros das provas, é da 259, se o espírito pode escolher o gênero das provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimenta na vida foram previstas e escolhidas por nós? Os espíritos respondem: todas não. Todas não é palavra. Pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo que vos acontece no mundo. Até as menores coisas escolheste o gênero das provas, os detalhes das consequências da vossa posição, frequentemente dos vossos próprios atos. Então, né, nem sempre, né? Todas não, nem todas as coisas, né? Nem todas as coisas, né? Ele pergunta: se o espírito pode escolher o gênero das provas que deve suportar, segue daí que todas as tribulações que experimentou na vida foram previstas, foram escolhidas por nós, né? Então ele fala que todas não é palavra. Algumas coisas foram, outras não, né? As outras são em virtude dos meus atos impensados que eu passei por determinada dificuldade. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia que o arrastamento que se expunha, mas cada um dos atos que viria a praticar e que são resultados de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu sei que está errado, mas vou fazer isso mesmo. Aí depois vai ter que sofrer as consequências, né? Os detalhes dos acontecimentos, o detalhe do acontecimento das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabe que deve tomar grandes precauções para não caíres e não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias, se fores bastante prudente. Como diz o ditado, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então a gente precisa ser prudente em tudo, em todas as nossas escolhas, em todos os nossos caminhos. A gente tem que pensar, tem que analisar cada situação, né? Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Todos sabem, né, que há 2 anos atrás eu tive mais ou menos nessa época, eu estava com os 2 braços imobilizados, né? Os 2 braços imobilizados, que eu tive um tombo de escada, eu tive 2 fraturas cirúrgicas, uma no punho, uma no punho direito e outra no ombro esquerdo, que eu fui obrigado a fazer 2 cirurgias, mas foi tudo ato impensado meu. Posicionamento da escada. Posicionei a escada mal para fazer um trabalho na minha casa, acabei caindo, aconteceu o que aconteceu. Trabalhei dentro da CSN 24 anos, nunca tive um acidente. Um acidente doméstico em casa, eu fiquei 15 dias hospitalizado e passei por 2 cirurgias. Ato impensado da gente, né? Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, como vulgarmente se diz. Estava escrito que tinha que acontecer assim. Nem sempre. Nem sempre. Né? Não é por aí. Né? Isso aí foi uma fatalidade. Né? Foi uma fatalidade que estava lá no seu planejamento, no seu planejamento reencarnatório. Você pode acontecer de você vir a desencarnar num acidente, né? Igual esse acidente que eu falei que eu tive. A sorte minha é que eu bati com a cabeça, poderia ter sido fatal, né? Poderia ter sido fatal.
No meu caso foi imprudência minha, né? Foi imprudência minha. Agora, esse caso da telha aqui, dentro dessa cena aconteceu um fato desse, ventando muito, o rapaz passou no meio de 2 galpões, em cima de uma bicicleta. O vento arrancou a telha, a telha caiu, deu um cortezinho, cortou uma veia do pescoço dele, ele veio a óbito. Acontece, é uma fatalidade, acontece, né? Então, né, não podemos levar tudo a ferro e fogo também, né? A gente sabe que esses planejamentos também, né, eles são às vezes, esses planejamentos reencarnatórios, as provas que são escolhidas, as provas determinadas, às vezes dão muito trabalho para a espiritualidade, né? No livro de André Luiz, intitulado Missionários da Luz, ele tem lá no seu capítulo 13, fala da reencarnação de Sigismundo. A reencarnação de Sigismundo foi uma coisa bastante complicada para a espiritualidade. Porque Sigismundo ele se envolveu num triângulo amoroso, numa de suas reencarnações, onde ele se apaixonou por uma mulher casada, teve um romance com ela e ele acabou por assassinar o marido dessa mulher. Então, depois de ter ficado na erraticidade por um bom tempo e passou por vários momentos difíceis lá, sofrendo, né, por aquele ato, sofreu muito e se arrependeu profundamente do que fez né, pediu muito perdão a Deus, se arrependeu profundamente daquilo que fez. Então ele aceitou a prova de reencarnar no lar, nesse lar onde estavam lá nesse lar o casal Raquel e Adelino. Então ele aceitou reencarnar como filho desse casal. Só que foi uma reencarnação muito difícil, por quê? Porque na hora da preparação, quando chegou o momento da reencarnação, esse casal já tinha um filho, eles estavam planejando ter outro filho. E esse filho seria Sigismundo, né? Sigismundo quis vir, né? aceitou vir como filho desse casal. Então, num determinado momento, num desdobramento, durante uma noite de sono, esse casal foi levado ao plano espiritual e os espíritos encarregados desse trabalho comunicaram a eles que eles iam receber, que ele ia reencarnar esse filho, né? Esse filho teria sido o algoz, teria sido o criminoso que tirou a vida desse que seria o pai dele. Então foi muito difícil que a princípio o pai, né, no caso, que seria o pai, não aceitou de jeito nenhum. Não, de maneira alguma. Eu não posso aceitar um filho, alguém que um dia tirou a minha vida. Então os espíritos tiveram muito trabalho para poder, né, convencê-lo de que seria importante para ambos, né, essa reencarnação, para se ajustar com as leis, né? Então foi muito complicado, até do ponto de vista, né, do ponto de vista lá do momento da concepção, do momento, né, em que da união do espírito com o corpo físico da mãe, a espiritualidade teve que fazer um trabalho, né, adequar o tamanho perispiritual de Sigismundo a ficar do tamanho de um feto para ele poder ser inserido no ventre, né, no ventre da mãe, né? Então foi um trabalho muito grande, né?
Então, dentro do livro, né, desse capítulo, fala muito sobre essa questão, né? Tem ali vários casos, né, assim, de reencarnações difíceis. E o que se destaca mais no caso aí, né, que a gente tem mais conhecimento, é esse caso, essa história de Sigismundo. Então, a reencarnação, dependendo, né, do nosso grau de evolução, dependendo de como é que está o nosso, como que estamos, né, lá no plano espiritual, às vezes costuma ser bastante complicado, né? Então preciso que é um trabalho muito grande, né, que a espiritualidade tem para poder, né, ajustar todas essas coisas e trazer, né, o espírito para a consciência, para ele poder tentar vencer essa dificuldade para cumprir, né, a lei de reencarnação a que todos nós estamos submetidos. Na página de início que o Dejair leu, que fala da glória da reencarnação, do livro Evangelho e Vida, que tem lá o versículo que diz, a página Glória e a Reencarnação, que tem um versículo que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Quem falou isso foi Jesus, né? Anotações de João, no Evangelho de João, capítulo 3, item 3. Então, dentre outras coisas, ele diz assim, aí nos arremete a história de Sigismundo, né? Ele diz, que a reencarnação aproxima os inimigos do passado, né? Sedimenta afinidades e fortalece as afeições, renova caracteres, possibilita a reconstrução de tudo quanto a alma tenha destruído e aviltado. Ajuda melhor a compreender a justiça divina. É a resposta para todas as desigualdades sociais e as aparentes injustiças da vida. Então a reencarnação tem esse papel, né, de nos ajudar a ajustar e entender o porquê que estamos passando por certa dificuldade nesta vida agora dentro do corpo físico, né? Então é interessante a gente saber disso. Como todos nós estamos aí submetidos a isso, no livro lá do Divaldo, né? Do João de Anjos, na psicografia de Divaldo, lá no capítulo 8, o livro, o título dele é Estudos Espíritas, ele fala do renascer. Aí ele diz assim, a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores da lei, na trajetória humana, facultando a oportunidade de ressarcirem os erros cometidos nas existências passadas. E ele diz mais, a evolução é impositivo da lei de Deus, incessante e inquestionável. Nessa lei não existe repouso, né? Não existe inconsequência das forças, a inércia, por toda parte, sempre o impositivo da evolução, o imperativo do progresso. Então todos nós estamos submetidos a essa lei, a lei de reencarnação, que é o impositivo da lei e, sobretudo, do progresso que todos nós almejamos. Ok, gente? Então eu agradeço a vocês aí a oportunidade, né, de deixar aqui um pouco, assim, um material bem sucinto, né, para as nossas reflexões e considerações, tá? Agradeço a todos pela oportunidade e que Jesus, a sua infinita misericórdia, nos ampare e nos dê muita luz em nossas vidas. Muito obrigado, luz e paz a todos e que Deus nos abençoe a todos nós. Boa noite.